Pegue uma pá, porque o Discovery na escola está prestes a escavar os impérios da África Antiga. Primeiro, vamos explorar como as margens férteis do Nilo deram origem a uma das maiores civilizações do continente o Nilo, onde o Egito começou. Depois, vamos revelar o reinado tumultuado de uma famosa rainha egípcia em Nefertiti ressuscitada. A seguir, vamos saber como os impérios de Gana e Mali foram formados em Estudo do Saara. E, finalmente, vamos até Timbuktu para ver como o rei africano transformou a cidade num centro de aprendizado e cultura islâmicas em O Islamismo Chega a Timbuktu. Preste atenção às perguntas, atividades e passatempos no final de cada segmento. Múmias, mistérios e muito mais a seguir. Discovery na escola. Ao assistir à primeira parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Por que as civilizações surgem perto de veios de água? Como os arqueólogos aprendem sobre o passado? Uma das civilizações de maior sucesso do mundo antigo desenvolveu-se no Egito. Comércio, agricultura e arte floresceram lá. E o Rio Nilo estava no centro de tudo isso. Ao longo da história, a água sempre esteve no centro do crescimento da civilização. E em nenhum outro lugar isso fica mais claro do que no Egito, ao longo das margens do Rio Nilo. O Nilo, onde o Egito começou. O Rio Nilo estende-se por 6.400 quilômetros, do coração da África até o mar Mediterrâneo, ao norte. O rio transborda uma vez por ano. E todas as vezes ele encharca as terras desérticas do Egito e deposita uma camada de lodo rico ou solo rico. Isto faz do Vale do Nilo um bom lugar para o cultivo de alimentos e de outros produtos da agricultura. Mas isso não foi a única coisa que se espalhou ao longo do Nilo. Foi lá também onde a civilização egípcia se desenvolveu. Como o Nilo promoveu a civilização? Para controlar as inundações anuais do Nilo, as pessoas ajudaram a construir diques e valas de irrigação. Isto canalizava o rio que transbordava e ajudava as pessoas a armazenar água para a época da seca. As pessoas precisavam trabalhar juntas para sobreviver. Enquanto mais pessoas vinham para a região e trabalhavam juntas, uma poderosa civilização emergiu. O Antigo Egito era formado de duas regiões, o Alto Egito ao sul e o Baixo Egito ao norte. Ambas dependiam das águas do rio. Por volta de 3100 a.C., Menés, o rei do Alto Egito, uniu as duas regiões. Ele e seus sucessores usavam o Nilo como uma rodovia entre o Egito do Norte e o do Sul. Os oficiais e o exército podiam ir para todas as cidades ao longo do rio para se assegurar que o povo fazia o que o rei queria. Dessa maneira, o Nilo ajudou a fazer do Egito o primeiro estado unificado do mundo. Mas o estado unificado precisava cultivar um suprimento maior de alimentos. Irrigando a terra ao redor do Nilo, os egípcios cultivaram o alimento de que sua civilização em crescimento precisava. O que ajudou na irrigação e no desenvolvimento da agricultura do Egito foi a invenção do chaduf.
Com um balde numa extremidade e um peso na outra, o Shaduf funcionava como uma gangorra para retirar água de um nível para outro. Sua invenção deu origem a um aumento drástico na terra irrigada, porque agora as pessoas podiam levar água com facilidade aonde ela era necessária. Os egípcios também construíram sua civilização com a riqueza gerada pelo Nilo. Além do alimento que ele fornecia, o Nilo também servia para o transporte. Comerciantes de todo o continente transportavam cargas de alimentos pelo rio. Ouro, marfim, ébano, incenso e peles da África tropical chegavam em grande quantidade para aumentar a riqueza do faraó. Os comerciantes egípcios viajavam pelo Nilo em barcos à vela e barcaças de papiro, uma planta aquática que cresce até 4,5 metros de altura às margens do rio. O papiro também era um veículo para a linguagem e as ideias. Batendo-o e transformando em tiras chatas bem pressionadas, os egípcios criaram o primeiro papel. A riqueza que o Nilo forneceu permitiu que os egípcios construíssem grandes edifícios e monumentos. As pirâmides de Gizé são as maiores estruturas de pedra já construídas. As pirâmides eram tumbas majestosas para os faraós do Egito. Como estas grandes tumbas foram construídas? Há uma ideia popular de que os escravos construíram as pirâmides, mas os cientistas acreditam hoje que os agricultores fizeram esse trabalho. Trazidos de suas terras por causa das enchentes anuais do Nilo, os agricultores ficavam ávidos para ganhar dinheiro durante os 3 meses em que seus campos ficavam alagados. E eles construíram as pirâmides usando a lama do Nilo. A história do Antigo Egito como uma civilização corrente está ligada ao Nilo. Durante 5.000 anos, as estátuas dos faraós guardaram o rio. Elas são monumentos duradouros ao rio e à civilização que ele ajudou a criar. Você sabia? O Nilo se estende por quase 7.000 quilômetros e atravessa 9 países, sendo o rio mais comprido do mundo. Hoje, o Nilo supre a agricultura nas regiões mais densamente povoadas do Egito. Suas águas também produzem energia hidrelétrica. Agora faça o seguinte: desenhe um mapa do Nilo, mostrando como ele unificou o Egito. Crie uma legenda explicando os símbolos do mapa. Os antigos egípcios mumificavam seus líderes. Assim, eles continuariam a prosperar na vida após a morte. Hoje, as múmias nos dão pistas sobre o povo desta civilização misteriosa. Segundo a lenda, o Egito nunca produziu tamanha beleza. Seu nome em si significa perfeição. Seu rosto adornava os templos na região. Porém, ela desapareceu da história como uma miragem. Agora, uma egiptóloga solitária acredita ter feito a maior descoberta desde a tumba do rei Tut. Em uma câmara secreta no Vale dos Reis, há 3 corpos antigos. Segundo a doutora Joan Fletcher, um deles pode ser ninguém menos que a rainha perdida do Egito, Nefertiti. Em uma câmara dentro de uma tumba, a doutora Joan Fletcher acredita ter encontrado a rainha perdida. Identificar uma múmia real como Nefertiti é um achado muito importante, muito significativo e extremamente importante. Desejo sorte a ela. A doutora Fletcher organizou a maior expedição científica para o Vale dos Reis em 25 anos. Com ela está uma equipe de especialistas ansiosos para aplicar a tecnologia mais recente para descobrir a verdade sobre a múmia que acredita-se ser Nefertiti. A ciência moderna pode revelar os segredos da múmia?
Joan está entrando em uma tumba chamada KV-35. Uma das tumbas mais profundas e espetaculares do vale, a KV-35 contém 4 câmaras laterais. Uma delas contém a múmia perdida. Estou emocionada. A doutora Fletcher aguarda o Dr. Zahi Hawass, um famoso caçador de múmias do Egito. Olá, Dr. Hawass. Olá. A aprovação oficial do Dr. Hawass é essencial e a tumba não pode ser aberta sem seu consentimento. Ainda não acredito no que está acontecendo. O tempo é curto e o trabalho é terrivelmente lento. A temperatura passa de 37 graus centígrados. A umidade está em 90%. Uma hora depois, o buraco vira uma janela. Há 3 múmias lá dentro. Meu Deus, aí estão elas. É inacreditável. Fantástico, obrigado. Você está vendo-as? Sim, segure firme. Elas não são lindas. São. Embora tenham mais de 3.000 anos, elas estão em boas condições. As 3 múmias estão desenroladas. Este é o maior problema para identificá-las. Os nomes teriam sido escritos nas bandagens. Este é um excelente trabalho de mumificação. As pessoas fizeram um ótimo trabalho nesta mulher. Realmente soberbo. Uma é uma mulher idosa. Outra é um jovem. Fletcher acredita que a terceira possa ser Nefertiti. Para proteger sua teoria, a doutora Fletcher passou os últimos 13 anos referindo-se à múmia como Lady X. Ela não contou nem ao Dr. Hawass que ela achava que a múmia poderia ser. Será que ela vai achar evidências suficientes para provar sua teoria? Depois de examinar as múmias, o Dr. Hawass deixa Fletcher continuar sua investigação. Ela tem apenas 2 horas para identificar Lady X como Nefertiti. O pescoço comprido é uma pista, bem como a marca ao redor da cabeça. Por baixo da coroa, a cabeça de Nefertiti era raspada, uma precaução contra piolhos, doenças e o calor egípcio. Outra marca distinta aparece em algumas gravuras de Nefertiti. 2 furos na orelha. O interessante é que a orelha esquerda foi furada não uma vez, mas 2. Não conheço nenhum outro exemplo de orelhas furadas assim no Egito faraônico. Para Fletcher, os furos duplos na orelha são uma prova forte. Um estrago na boca revela outra pista surpreendente. Então, no meio de tudo isso, de todas essas pistas maravilhosas, talvez a coisa mais reveladora de todas seja esse estrago maldoso. Depois da morte dela, alguém que odiava muito esta mulher resolveu literalmente esmagar o rosto dela com algum tipo de objeto rombudo. Isto é impressionante. É realmente extraordinário. Estou quase sem palavras. O tempo de Fletcher acabou. As múmias são emparedadas de novo. Que pena. Elas se foram. Elas se foram de novo. A doutora Fletcher percebe que seus longos anos de pesquisa finalmente valeram a pena, porém sua busca está longe de terminar.
Para provar sua teoria ao mundo, ela deve examinar a múmia de novo, desta vez com uma tecnologia mais moderna. Mas a última equipe a pedir permissão para realizar testes científicos em múmias no Vale dos Reis fez isso há mais de um quarto de século. Enquanto espera a permissão, Fletcher embarca em uma odisseia arqueológica em busca da história perdida da vida de Nefertiti. Sua busca começa na margem ocidental do Nilo, nas ruínas de Malcatá. Em seu apogeu, Malcatá foi o palácio mais espetacular do Antigo Egito, lar dos faraós. Fletcher acredita que Nefertiti cresceu nesta residência imensa, com 500 consortes e concubinas. O vasto harém de Amenhotep III, um dos maiores faraós do Egito. Talvez a esposa-chefe, a formidável rainha Tiye, tenha escolhido uma esposa para seu filho deste harém. Sem dúvida, ela exerceu muita influência sobre o filho na escolha de sua esposa. E acredito que ela não iria escolher qualquer uma. É bem possível que Nefertiti tenha sido escolhida a dedo e foi preparada para este papel. A ligação de Nefertiti com a rainha Tiye pode explicar por que as duas múmias foram enterradas juntas. Acredita-se que o adolescente entre elas seja o filho mais velho da rainha Tiye, Tutmosis, que exerce um papel crucial na infância de Nefertiti. Herdeiro do trono, Tutmosis morre jovem, uma mudança no destino que coloca Akhenaton e Nefertiti como os próximos a governarem o Egito. Mas desde o dia em que foram coroados, a tensão aumentou entre os sumos sacerdotes, os guardiães do deus mais importante do Egito. Chamado de culto a Amon, o poder deles entrou em conflito com o do próprio faraó. Eles eram a elite tradicional, eram conservadores, predominantemente homens, muito determinados sobre seus métodos e muito ricos. Prometendo controlar o poder deles, o casal real leva a briga para o centro do poder do culto a Amon, o templo de Karnak. A doutora Fletcher vai a Karnak para descobrir provas de um conflito que teria separado o Egito. Um choque de ideias no qual Nefertiti teria exercido um papel de liderança. Karnak foi construído durante muitas gerações. Segundo o costume tradicional, esperava-se que cada faraó dedicasse ainda mais templos a Amon. Akhenaton e sua esposa quebraram a tradição e lançaram Karnak ao caos. Em busca de pistas, Fletcher escala uma passagem secreta antes usada pelos sacerdotes. Ela leva ao topo de um pórtico, um portão de torre tradicional. Uau! Impressionante. A
distância ficavam 4 templos gigantescos. Dentro, o casal real venera o novo ser supremo, o Deus Sol, Aton. Nomeando-se sumo sacerdote e sacerdotisa de Aton, o rei e a rainha prometem tirar o poder dos sacerdotes de Amon. Em poucos anos, os monumentos que eles construíram para Aton ofuscaram os antigos templos de Karnak. Para os sacerdotes de Amon, cujos deuses e rituais estão encobertos de mistério, os templos de Aton são um sacrilégio. Caracterizado com sua peruca cerimonial, o sumo sacerdote de Amon via os templos do Sol como uma blasfêmia e uma ameaça ao seu poder. Sabemos que Akhenaton foi rei durante 5 anos. E há uma referência no texto que fala sobre as palavras malignas que ele ouviu. Houve algum tipo de plano ou conspiração. Talvez os sacerdotes já estivessem fartos. Para frustrar a conspiração, o casal real toma uma atitude radical. Eles decidem abandonar Tebas, capital do Egito, há centenas de anos. O faraó Akhenaton promete abandonar a antiga capital de Tebas e construir um novo Egito. A 320 quilômetros ao norte de Tebas, chamado hoje de Amarna. Akhenaton escolheu uma das regiões mais remotas e inóspitas de todo o Egito. Na verdade, ele anuncia que decidiu fundar a cidade neste local porque Aton, seu pai, assim o orientara. Com Nefertiti, Akhenaton começou a planejar uma cidade como nenhuma outra na história do Egito. Uma cidade planejada para venerar o sol, mesmo no esboço das estradas e nos locais dos templos. Quando Amarna está quase pronta, o rei e a rainha viajam de Tebas para sua nova casa. Construída em poucos anos em velocidade relâmpago, Amarna é uma das primeiras localidades planejadas da história. O casal real chega e é bem recebido pelos súditos, que chegam a 50 mil. Como um sinal dos novos tempos, eles logo adotam uma informalidade nunca antes demonstrada pela realeza. Libertados da tradição, o casal real está disposto a criar um novo Egito. O país está à beira de uma revolução. Eles retiraram os deuses tradicionais por volta do ano 5 e os substituíram por eles mesmos. O único modo de atingir Aton para atingir os deuses era através da família real. Você tinha que venerá-los e, em troca, eles transmitiriam seus cumprimentos a Aton. O que começou como uma utopia se transforma em um reinado de terror.
Os deuses antigos são brutalmente destruídos pelo novo culto a Atum. Tendo anulado milhares de anos de tradição, Akhenaton e Nefertiti originam uma crise de fé no Egito. Akhenaton tinha banido o sistema de crença do povo e não deu a ele nada em troca. É interessante destacar que, a esta altura, o povo não apenas se curvava para a família real, mas encostava o rosto no chão, rastejando. Isso é realmente uma tendência perturbadora. O Egito caminha para uma crise econômica e uma grande desordem social. Com o declínio surpreendente do exército em casa, as fronteiras do Egito ficam desprotegidas. Tabuletas encontradas na areia, endereçadas a Akhenaton, revelam um país caminhando para a catástrofe. Sem arrependimento, Akhenaton prossegue com a transformação do Egito, custe o que custar. Só podemos imaginar o que Nefertiti deve ter pensado, porque ela sempre foi pragmática. Akhenaton não deve ter percebido nem se importado, pois ele era um péssimo político. Mas Nefertiti deve ter percebido alguma coisa. Como podemos voltar atrás? Como podemos remediar essa situação? Tudo começava a se fragmentar. A egiptóloga doutora Joan Fletcher retornou ao Vale dos Reis. Há 6 meses, ela encontrou o que poderia ser a múmia de Nefertiti. Agora, ela voltou com uma ótima equipe de cientistas britânicos para tentar provar isso. Durante 25 anos, nenhuma expedição científica deste tamanho teve permissão de entrar no cemitério mais famoso do mundo. São precisos 22 carregadores para descer com o delicado equipamento até a tumba KV-35. Mais uma vez, a parede é aberta. Cuidadosamente, a equipe começa a transportar o precioso equipamento. Proibidos de realizar testes de DNA invasivos, eles contam com a mais recente tecnologia em raios-x. Vamos deixar isso em 55 e 12. O equipamento de imagem digital irá produzir raios-x em segundos. Um aparelho foi projetado especialmente para esse exame. O trabalho é tenso. Um pequeno deslize poderia esmagar as múmias frágeis. Vamos ver se está esticando alguma coisa, é claro. Cuidadosamente, a radiologista Andrea Bates cuida do scanner digital. 8? Isso está perfeito. Certo, tudo bem. O raio-x rapidamente responde uma pergunta. O sexo da múmia é feminino. Em termos de morfologia esquelética, é bastante delicada e, sem dúvida, deve ser uma mulher. A seguir, eles começam a escanear a cabeça e a espinha da múmia. Muito bem, está ótimo. Já podemos começar? Este é o crânio da mulher mais bonita do Antigo Egito? Estas imagens podem deter a resposta. O detalhe é lindo, acho. Sim. A partir dessas imagens, os cientistas irão tentar reconstruir o rosto de Lady X.
O raio-x também mostra que ela ainda tem o cérebro, uma pista reveladora para o perito em múmias, Dr. Stephen Buckley. Tradicionalmente, o cérebro era removido na mumificação, mas os ancestrais imediatos de Nefertiti quebraram esse costume e mantiveram os cérebros intactos. O raio-x fornece provas para Buckley, sinais de um fluido embalsamador distinto. O que me interessa são os pequenos componentes que estão com o tecido. Esses pequenos pontos brancos? Exato, parece cristais. Isso mesmo. Parece um efeito de floco de neve. O efeito de floco de neve no raio-x é muito característico da 18ª dinastia. Isso, combinado à qualidade muito boa de embalsamamento e a presença do cérebro, confirma a idade desta múmia no período da 18ª dinastia. Nefertiti veio da 18ª dinastia, uma coincidência animadora. No Vale dos Reis, a investigação na tumba KV-35 chega na metade do caminho. Mas uma sombra de dúvida é colocada por Don Broadwell, o perito em restos humanos da equipe. É um indivíduo jovem no final da adolescência, início da fase adulta. Disse início da fase adulta? Se for verdade, a múmia apelidada de Lady X morreu muito jovem para ser Nefertiti. Fletcher só saberá com certeza depois de fazerem raio-x do corpo todo. Obrigada. Pronto? Raio-x? Depois de muitas horas de tensão, uma imagem mais encorajadora emerge lentamente. Estamos na área torácica, essa é a parte superior da pelve. Então começou. Temos a região lombar e essas são as costelas inferiores. A parte inferior do corpo. Sim, à medida que o raio-x descia pelo corpo, mais detalhes iam surgindo. E os radiologistas disseram que não, que deveria ser alguém consideravelmente mais velha. Os ossos longos já tinham se fundido. O detalhe ao redor da pelvis indica alguém de maior maturidade. Então, estávamos olhando para alguém com 25, talvez até 30 anos. A informação da idade é bastante boa. Posso até prever um pouco mais e sugerir que talvez não chegue até os 30, mas eu não me estenderia até 35. Até agora, tudo bem. Uma múmia real na idade certa. Vejam sua pele, Isso aqui com a incrível. pele, ó. A próxima revelação indica que Lady X era mais do que uma rainha. Ela está envolta em tecidos arrancados do corpo por saqueadores de tumba. Vejam isso, é real mesmo. É um lindo linho real. É. Lindo, não se encontra linho como este. É só para os reis. Só para os reis, exato. Isso é maravilhoso. O que é isso? O que temos aqui? Dedos. Alguns dedos aqui. Tem alguma coisa aqui. Poderia ser o braço que está faltando. Eu não acredito. Isso é fantástico. Isso é real. Vejam só isso. Este é um braço, eu não acredito. Este é o braço que está faltando há quase 100 anos. Isso é realmente magnífico. É um achado extraordinário. Há 100 anos, a múmia foi encontrada com o braço direito dobrado. Algum tempo depois, ele foi substituído por um braço reto. Fantástico. Ele foi visto por volta de 1900 e depois ninguém mais o viu. O membro recém-encontrado é uma peça crucial da evidência. Um braço direito dobrado era o símbolo de um faraó. A descoberta sustenta a teoria de que Nefertiti viveu mais que o marido e assumiu o trono sozinha. Um faraó em seu próprio direito. Só encontramos isso nas culturas dos reis, que são enterrados com o braço direito ou ambos os braços assim. As rainhas com o esquerdo. Os reis ficam assim ou assim. E isto é uma prova contundente, porque se este braço direito pertencer à mulher mais jovem, então isso é uma prova de que ela deteve um grande poder enquanto viva. Será que o braço direito e dobrado pertence à Lady X? A equipe realiza uma série de raios-x para descobrir. Raio-x.
Ninguém pode afirmar até os raios-x serem meticulosamente analisados. A confirmação terá de esperar até a equipe voltar para a Inglaterra. O tempo da expedição acabou. Talvez Fletcher nunca mais possa chegar tão perto da múmia. Já cheguei a uma conclusão. Na minha opinião, esta mulher é da realeza, do final da 18ª dinastia. Possivelmente uma mulher faraó. Ela é realmente incrível. E acredito que ela possa ser a grande rainha Nefertiti. A ciência solucionou alguns dos mistérios que envolvem Lady X, mas outros permanecem. Joan Fletcher e sua equipe usarão os dados que obtiveram para recriar o rosto da múmia. Uma unidade de especialistas sediada na Universidade de Nottingham, na Inglaterra, foi escolhida para a tarefa. Eles são pioneiros em reconstrução facial computadorizada, mais usada no trabalho de identificação de vítimas de assassinatos que em múmias de 3.000 anos de idade. Quando fazemos qualquer tipo de trabalho forense, sempre trabalhamos o mais no escuro possível. Usamos os dados que recebemos e mais nada. Do contrário, isso pode afetar nosso julgamento com relação a esse caso em particular. O primeiro desafio: transformar os raios-x em um modelo tridimensional de computador do crânio da múmia. O trabalho leva horas e exige mapear milhares de pontos. Depois, marcadores são colocados no crânio tridimensional para indicar a profundidade da pele. Agora, a cabeça está pronta para a tarefa complicada de adicionar músculos e carne. O especialista Dr. Stephen Buckley consegue montar o quebra-cabeça do braço de Lady X. Depois de analisar o braço direito reto colocado ao lado do corpo, ele conclui que o braço não é dela. Eles são um par diferente. É longo demais. É 2 centímetros mais longo. E também há um material de embalsamamento. Ele é bem diferente comparado ao do braço esquerdo da Lady X, que ainda está ligado ao corpo. Então, claramente, esse braço não pertence a ela. Será que o braço direito e dobrado encontrado por Fletcher pertence à Lady X? A proporção que se encaixa nos ossos é quase um ponto positivo de robustez, se assim preferir. E também a coloração do antebraço é semelhante à do antebraço esquerdo da Lady X, que ainda está ligada ao corpo. A doutora Fletcher acredita que o trabalho do cientista ajudou a identificar uma mulher faraó. Para ela, só pode ser uma mulher. A reconstrução da face está quase terminada. Um artista em computação gráfica acrescenta características bem parecidas com a dos antigos egípcios. Como será que irá ficar o rosto finalizado? Fletcher está prestes a descobrir. A equipe se reúne para a revelação. Eu estou muito nervosa. Olá, tudo bem? Como vai? Olá, Joan. Tudo bem? Eu estou muito ansiosa por isso. Obrigada. Aos poucos, o processo de criação do rosto de Lady X se revela diante dela. Isto é incrível. É absolutamente incrível. É impressionante. Ela parece ter uma fisionomia carismática, muito forte, muito competente. Perfeita. Ela tem um rosto lindo. A seguir, os brincos e a coroa de Nefertiti são acrescentados. A vida irá imitar a arte? E você vê como é acrescentar certas coisas da cultura. Porque se este for mesmo o rosto de Nefertiti, então ele engloba muitas características que você vê na cultura. Olhar atentamente para o que ela acredita ser Nefertiti é um momento profundamente simbólico para a doutora Fletcher. Sim, não é incrível? A semelhança é fantástica. Após 13 anos de pesquisa, Fletcher acredita que restaurou a identidade da múmia e devolveu a Nefertiti seu nome.
Ter restaurado a identidade deles em potencial é como dar a eles acesso à vida após a morte. Você está restaurando o nome deles. Falar o nome deles dos mortos é trazê-lo à vida de novo. É nisso que os antigos acreditam. E, de certa maneira, é no que eu também acredito. Depois de mais de 3.000 anos, a maldição de Nefertiti foi finalmente retirada. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Por que as civilizações surgiram perto de veios de água? Como os arqueólogos aprendem sobre o passado? Agora tente isto. Faça um desenho de Lady X e destaque as características que fizeram a doutora Fletcher acreditar que ela fosse a rainha Nefertiti. Se quiser aprender mais sobre o que acabou de ver, pesquise nos seguintes sites da internet. Ao assistir à segunda parte do programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Como o comércio pode influenciar uma civilização em crescimento? Como a riqueza pode contribuir para a formação de líderes e a popularização de suas ideias? O comércio do ouro e do sal trouxe uma grande riqueza para os impérios africanos de Gana e Mali. Mas as mercadorias não foram as únicas coisas que vieram por essas rotas comerciais. Cultura, idioma, religião e poder também acabaram acompanhando-as. A África é o segundo maior continente. Com mais de 1/5 da área terrestre do mundo, é um lugar de grande variedade. A África tem altas planícies, florestas tropicais exuberantes, grandes áreas de relva, montanhas altas, vales profundos e desertos agrestes. A África é o lar do maior deserto do mundo, o Saara. Esta área imensa de areia e pedras forma uma divisão entre o terreno e o povo da África. Árabes e berberes vivem ao norte, enquanto a região ao sul do deserto é lar de muitos grupos étnicos africanos com diferentes culturas, línguas e religiões. Ao longo do extremo sul do Saara, o deserto dá lugar a uma vasta área de savanas pontilhada de árvores. Grandes grupos de animais, como elefantes e zebras, percorrem a savana há milhares de anos. 2 dos maiores impérios da África se desenvolveram no oeste da região, ao sul do Saara, ao longo do rio Nilo, no moderno país de Mali. O primeiro desses grandes impérios comerciais foi Gana. Ele foi fundado em cerca de 300 depois de Cristo por um povo chamado Soninke. Eles podem ter sido os primeiros na África Ocidental a fazer o ferro. Suas ferramentas e armas de ferro deram uma grande vantagem sobre os outros grupos na África Ocidental e eles dominaram para criar um estado forte, o Reino de Gana. Os reis de Gana construíram seu poderio sobre o comércio de 2 produtos principais, ouro e sal. O ouro era a base da moeda corrente na maior parte do mundo e a África Ocidental tinha muito dele. Então, comerciantes árabes e berberes do norte da África resolveram arriscar cruzar o Saara para negociar com a África Ocidental. Em troca, a África Ocidental precisava de sal, que vinha das minas do deserto. Um comércio próspero de ouro e sal se desenvolveu. Gana, no centro das rotas das caravanas, enriqueceu tributando os comerciantes e criou um grande império. Os comerciantes trouxeram mais do que apenas sal e outras mercadorias. Eles trouxeram uma nova religião, o islamismo. Os reis de Gana receberam os comerciantes muçulmanos, mas não adotaram a religião deles. Em vez disso, permitiram que os comerciantes fundassem suas próprias cidades de comércio muçulmanas. Mas por volta de 1050, um movimento religioso muçulmano radical surgiu entre os árabes do deserto. Seus seguidores, chamados almoravides, guerreavam contra quem não era muçulmano. Em 1076, eles invadiram Gana, dominando sua capital e obrigando o povo de Gana a se converter ao islamismo ou morrer. O controle dos almoravides sobre Gana durou apenas 10 anos, mas o império nunca se recuperou.
Um novo império logo cresceu ao longo do rio Níger. Um jovem príncipe do povo de Mandinka, ligado aos Soninques, assumiu o controle da ex-capital de Gana em 1235 e estabeleceu o Império de Mali. O povo de Mali recuperou as regiões produtoras de ouro e o comércio lucrativo de ouro e sal. Como Gana, antes dela, Mali tornou-se rica, poderosa e era invejada por outras nações africanas. O território de Mali se expandiu ao norte e a oeste, na direção do Oceano Atlântico. No século XIV, Mali alcançou o apogeu de seu poderio, estendendo-se por uma área quase do tamanho da Europa Ocidental. Mas diferente das pessoas do Império de Gana, o povo de Mali aceitou o islamismo. Compartilhar uma religião deu a Mali ligações mais próximas com as cidades muçulmanas do norte da África. E enquanto Mali expandia seu império, ela ajudava a divulgar o islamismo. Cidades como Timbuktu, Gao e Djané ainda mostram sinais das impressionantes mesquitas e centros de aprendizado islâmicos construídos no governo de Mali. Quando Mali finalmente enfraqueceu, outro império surgiu. Centralizado na cidade de Gao, o Império Songhai também incentivou a divulgação do islamismo na África Ocidental. O impacto duradouro desses impérios ainda pode ser visto hoje. Milhões ainda falam as línguas de Mali e Songhai. Muitas histórias, danças e canções tradicionais da África Ocidental são perpetuadas há séculos. Os mercados usados primeiramente por comerciantes de ouro e sal ainda fervilham de atividade. E o islamismo ainda vive nestas áreas juntamente com religiões africanas tradicionais. Você sabia? O governante de Mali, Sundiata, iniciou um programa de intercâmbio cultural para filhos de líderes proeminentes. Isso permitia que as crianças viajassem para regiões estrangeiras para aprender sobre diferentes modos de vida. Sundiata esperava que isto levasse à compreensão de outros povos e, finalmente, à paz. Agora, tente isso. Faça um desenho de uma paisagem africana ou de uma vila com comércio e transforme seu desenho em um quebra-cabeça. O rei maliano Mansa Musa usou sua grande riqueza e poder para divulgar a religião do islamismo em seu império e ao longo de suas rotas comerciais. Essas influências religiosas ainda podem ser vistas hoje na África Ocidental. As savanas da África Ocidental foram o lar de dois dos maiores impérios comerciais antigos da África. Ambos cresceram ao longo das margens do rio Níger, na moderna nação de Mali. O primeiro desses impérios foi chamado de Gana. A antiga Gana ergueu seu poderio sobre os ricos depósitos de ouro que ainda podem ser encontrados na região. Gana enriqueceu, controlando um comércio lucrativo de ouro e sal entre o povo da África Ocidental e o povo do norte da África. Depois de governar na África Ocidental por mais de 700 anos, o Império de Gana foi derrotado por árabes muçulmanos em 1076. Quando Gana caiu, as valiosas rotas de caravanas que ela protegia tornaram-se perigosas e o comércio se ressentiu. Mas outro império surgiu na relva das savanas. Este novo império, Mali, foi fundado em 1235 pelo jovem rei Sundiata, cujo nome significa leão faminto. Sundiata recuperou as regiões produtoras de ouro da África Ocidental e restabeleceu o comércio de ouro e sal. Os lucros do comércio tornaram os imperadores de Mali ricos e poderosos. O imperador mais famoso de Mali foi Mansa Musa, que chegou ao poder em 1312 e governou o império durante 25 anos. Mansa Musa era um muçulmano dedicado. O islamismo havia sido introduzido na África Ocidental pelos comerciantes árabes quase 1000 anos antes e se espalhara pelas rotas comerciais. Mansa Musa foi um dos primeiros governantes a fazer do islamismo a religião oficial do império. Mas Mansa Musa não estava satisfeito de apenas praticar o islamismo em Mali. Ele queria realizar a peregrinação à cidade santa de Meca, na Arábia Saudita moderna. Esta peregrinação, chamada Hajj, é uma das 5 colunas do islamismo, ou deveres que um muçulmano fiel deveria realizar. Em 1324, Mansa Musa partiu para Meca.
Mas ele não fez da viagem uma peregrinação humilde. Mansa Musa transformou num evento real. Ele levou milhares de oficiais e escravos. Ele carregou mais de 80 camelos com sacos de ouro e vestiu a si mesmo e a seus servos com sedas finas e joias. Dizem que Mansa Musa e seus seguidores gastaram e distribuíram ouro com tanta generosidade que contrariaram muitas economias locais por onde passaram. Eles deixaram para trás tanto ouro no Cairo, no Egito, que o ouro tornou-se quase algo comum por lá e perdeu muito de seu valor. Quando Mansa Musa completou sua peregrinação, a incrível riqueza de seu império havia se tornado amplamente conhecida. A permanência de Mali no mundo se propagou e mais comércio e riqueza vieram para suas cidades comerciais. Mansa Musa usou sua riqueza para divulgar a religião do islamismo. Ele levou artistas egípcios para Mali para construir mesquitas fabulosas. Ele também levou eruditos muçulmanos para ensinar as crenças básicas do islamismo e construiu um novo palácio em Timbuktu. Esta cidade serviu como agitado centro de comércio de ouro e sal durante séculos. Comerciantes viajavam em estradas longas e perigosas para se reunir em Timbuktu para comprar ouro ou escravos em troca de sal do Saara e roupas e cavalos do norte da África. Sob o governo de Mansa Musa, a cidade se transformou num centro de cultura e ensinamento islâmico. Logo, Timbuktu ficou repleto de estudantes e eruditos do mundo muçulmano. Mas não foi apenas o islamismo que os eruditos de Timbuktu estudaram. Médicos realizaram cirurgias pioneiras no olho humano. E matemáticos reelaboraram ideias da Índia para criar os números arábicos que formam a base do sistema numérico. Mansa Musa havia transformado a riqueza de Mali em monumentos duradouros e em uma mercadoria ainda mais valiosa que ouro: o conhecimento. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como o comércio pode influenciar uma civilização em crescimento? Como a riqueza pode contribuir para a formação de líderes e a popularização de suas ideias? Agora tente isso. Escreva um artigo de jornal sobre como Mansa Musa tornou-se o imperador mais famoso do Império de Mali. Esperamos que tenha gostado desse Discovery na escola sobre os impérios da primitiva África. Se quiser aprender mais sobre o que acabou de ver, pesquise nos seguintes sites da internet. Versão brasileira. Clone.